Olá, estou de volta. Fazer um vídeo rápido, então, contando um pouco como é a cidade que eu fui em Nova York, que se chama Watertown. Eu não sei quanto tempo eu tenho, daqui a pouco o pessoal tá chegando, então se eu falar um pouco rápido demais, me desculpem aí. O vídeo passado foi, como faz muito tempo que eu não faço vídeo, eu tava meio confusa, sei lá, falando muita palavra repetida, me enrolando um pouco. Me desculpem mesmo se ficou um pouco confuso e tal. Mas agora eu vou pegando um jeito de novo de fazer vídeo e a gente espera que volte ao normal, que fique mais legal e tal. Mais claro de assistir, né? Então vamos lá. A cidadezinha que a gente ficou, como eu falei no vídeo passado, ela fica bem no alto do estado de Nova York, quase com fronteira no Canadá. E é onde mora toda a família do meu hostel. Então ele tem lá os irmãos dele, os pais dele, e é uma família bem grande. E assim, eles são muito legais, a família dele. Eu tava um pouco, nervosa pra conhecer, porque a gente ouve falar... Antes de você vir para os Estados Unidos, você ouve falar que os americanos são frios, né? Mas aqui no Texas, o que eles falam é que o pessoal lá, né, de Nova York, Pensilvânia, esses estados lá mais pra cima, eles que são frios. Aqui no Texas é todo mundo muito, né? Como é que... Não sei uma palavra boa pra descrever. Mas realmente, aqui no Texas eu não acho que eles sejam frios e tal. Até pelo contrário, eles são bem amorosos, não sei como descrever, afetivos e tal. Então eu fui meio assim, né, com medo de chegar lá. Aí os meninos me falaram que a família, quando eles demonstram que gostam de você, se eles fazem brincadeiras com você do tipo, se eles fazem fun of you, tipo, se eles fazem piada com você, do tipo, fazer graça de você mesmo. Então eu tava meio nervosa, assim, né, porque, sei lá, como é que vai ser? Será que eles são muito assim, muito distantes? Será que eles vão gostar de mim? Porque, enfim, a gente sempre quer que as pessoas gostem da gente, né? E como é a família do meu hostel, eu queria muito que eles gostassem de mim e tal, então eu tava um pouco nervosinha. Mas nada muito exagerado, tava meio assim, só. Como eu sou muito tímida no começo com as pessoas, eu tava com medo de ser tímida demais e eles não gostarem. Como eu tenho pouco tempo com eles, não ia dar tempo de eu me soltar mesmo e tal. Mas acabou sendo tranquilo. A gente chegou lá, como eu falei, a gente ficou na casa do irmão do meu hostel. E as casinhas, a cidade, a coisa assim, é pequenininha. E a coisa mais fofa, é aquelas casinhas de filme, daqueles filmes que tem neve mesmo, sabe? Filme de cidade pequenininha, tipo, que neva e tal. E aquelas casinhas, eu não sei explicar, mas eu tirei bastante foto, tem no meu Facebook lá. E as casas são pequenininhas. Geralmente tem muita casa de madeira. E tem todo aquele design, assim, de casinha e tal. Eu não sei explicar, mas é assim. E a cidade toda é toda bonitinha, toda assim. E com a neve fica muito bonito, porque... Nossa, eu falei com sotaque paulista agora. Fica muito bonito, né? Nada contra, viu? Mas fica muito bonito porque cai a neve, fica no telhado, fica aquela coisa branquinha, aí assim no chão, branquinha, e a casa é toda fofa, né? As casas são muito fofinhas. Eu fiquei apaixonada. Quando a gente chegou, eu comecei a berrar no carro. Que so cute! E eles estavam tipo... Hã? Porque pra eles é muito normal, né? Mas aqui no Texas são poucas casas que são daquele estilo. A minha vizinhança só tem casa grande, de tijolo, umas coisas meio assim, que tipo, é bonito, mas não é aquelas coisas que a gente vê geralmente nos filmes. E essas casinhas são aqueles bem de filme e tal, então eu me senti toda, ai, que legal. Aí a casa é pequena que a gente ficou dela, mas é bem aconchegante, bem quentinha. Eu dividi o quarto com a Verônica, inclusive a cama de casal. Não foi tão ruim, eu não sou muito boa pra dormir com alguém do meu lado. Eu gosto de dormir sozinha, porque eu não consigo dormir com alguém do meu lado, não consigo dormir à noite direito lá. Mas com ela foi normal, porque ela é pequena, ela meio que me chutou às vezes, roubou minha coberta, mas foi tranquilo, né? Faz parte. E foi divertido, porque ela é muito engraçada, então a gente fez bastante coisa assim, antes de dormir, até de manhã, pra me acordar. E a casa, gente, me contaram a história da casa
um dia antes da gente ir embora. E eu agradeço muito por isso, porque se tivesse me contado no começo, eu tenho certeza que eu não ia ficar lá. Pelo menos eu ia ficar lá, mas ia ficar lá, assim, maluca, né? De medo. Porque a casa, eu não sei se vocês acreditam em espíritos. Eu também não sei se eu acredito. Eu acredito, às vezes acredito, às vezes não acredito. Mas me contaram que a casa dela, antes dela morar lá, quem morava lá é um padre, que ele comprou a casa. E ele comprou a casa e antes do padre era um hospital, pequenininho. E que o padre comprou e ele era um padre médium que ele via coisas. Então tinha lá espíritos do hospital que morreram. Mas... E aí o padre saiu depois, e eu não sei se é verdade a história, mas que acontece coisas estranhas lá, acontece, viu? Muito barulho. Talvez seja porque a casa é de madeira, meio velha, mas tem barulho. Tem umas coisas sinistras, assim, as coisas somem. As coisas somem e reaparecem do nada. Eu tô falando sério. É coisa assim, eu não sei se eles fazem pra brincar com a gente, mas realmente as coisas desaparecem e de repente aparecem de novo num lugar assim totalmente louco. Mas tudo bem. E aí o neto da dona da casa, que é cunhada do Tom, ele é criança, ele é tipo bebê, eu acho que ele deve ter uns 2 anos por aí. E ele vê coisa. E ela tem um gato também. E aliás, o gato dela é a coisa mais fofa do mundo, que ficou me lembrando do meu gato. Eu quase morri de saudade do meu gato. Mas tudo bem. Então eles veem coisa. Porque criança vê coisa, gato vê coisa. Eles veem coisa, eles veem coisas. E o menino, ele chora. Porque dizem que tem um espírito bom e tem um espírito ruim. E o menino, quando às vezes ele tá feliz e fala que tem uma pessoa ajudando ele, que né, ninguém vê. Tem outras vezes que ele tá muito, que ele chora, sem parar. E assim, a penúltima noite lá na casa, eles me contaram a história porque o menino não parava de chorar. Nem um segundo. E eu pensei, qual é o problema? O que tá acontecendo? Aí eles me falaram por quê. E eu fiquei, né, toda assim. Porque a casa, como os meninos, o quarto dos meninos era de um lado, o nosso quarto era de outro, meu e da Verônica. E a gente tava usando um banheiro do andar de cima. O andar de cima da casa, gente, meu Deus. O banheiro era coisa assim, filme de terror. Eu não sou muito medrosa, sabe? Eu fui no banheiro de noite, de madrugada, tomava banho, sabe? E eu era meio macabro, mas eu não sentia medo, sabe? Porque eu não sou muito medrosa pra essas coisas. Mas depois que me contaram essa história, eu tenho medo porque quando você sabe que, não sei, que tem uma coisa ruim atrás de você, que se for verdade é um espírito ruim ou coisa assim, dá um medinho, né? Mas era a penúltima noite, então eu tava meio tipo assim, mas deu tudo certo, fui embora, beleza. Mas foi tenso. E assim, uma coisa que eu tenho que agradecer muito, que eu tive muita sorte de ter pego uma casa muito legal pra morar. Porque se eu tivesse caído em Nova York, ou numa cidade pequena, tipo a de Nova York, que é frio, que as casas são todas daquele estilo, acho que ia ser muito mais difícil aguentar, me adaptar. Porque eu fiquei 2 semanas na casa, eu não consegui me adaptar direito. O chuveiro ele tinha 5 minutos de água quente, depois ficava frio. E assim, toda a estrutura da casa era uma coisa muito... Era aconchegante e tudo, mas se eu tivesse que passar 1 ano lá, ainda mais com neve, frio, acho que eu ia enlouquecer. E eu sei que tem muito intercambista que tá assim. E eu espero que vocês estejam... Vocês não, eles, né? No caso, os intercambistas estejam se adaptando bem. E eu só dei graças a Deus com a casa que eu fiquei. Que é muito boa, né? Vocês sabem, eu já mostrei pra vocês no vídeo. Mas é isso, foi bem interessante, eu gostei muito de ter ficado lá. Foi experiência, né? Fazer uma coisa diferente, eu gostei muito da cidade. E a família do Tom é muito querida, todos eles. A avó, a mãe dele, me lembrou muito a minha avó. Por parte de pai, muito mesmo, até, da aparência até o jeito mesmo. E a família toda é muito engraçada, me recebeu muito bem. A prima da Verônica, ela tem 10 anos, a Gina, quem viu no meu Facebook, ela fala comigo às vezes. Ela é muito querida, a gente ficou muito amiga, assim, nós 3. Porque elas são pequenas, então eu sou tipo a irmã mais velha e
sei lá, a gente ficou bem junto porque ela dormiu lá na casa onde a gente tava várias vezes e tal. Foi muito legal, realmente foi uma viagem muito boa que, assim, me deu muita força pra continuar aqui. Porque chega um momento que fica difícil, você fica homesick. Eu fiquei homesick no começo do intercâmbio e agora, assim, mais pro meio, tá voltando muito por algumas coisas que acontecem e tal. E essa viagem me fez, assim, naquele momento me deu uma força, sabe? Uma renovada em mim. E me deu mais vontade de ficar. Agora tá, de novo, voltou a rotina da escola, mas é normal. Daqui a pouco eu vou fazer as viagens com a Tainá de novo. A gente vai pra Nova York, Washington DC de novo em março. E tem outros planos pra depois que, enfim, depois eu conto pra vocês. E é isso, foi uma viagem muito boa. A cidade é toda fofinha, bonitinha. A gente foi visitar museu na cidade, igrejas, e foi tudo muito legal. A gente comeu donuts de manhã. Foi muito bom a programação da família e tal. A neve. Ai, meu Deus! Tipo, essa é uma das cidades que mais neva nos Estados Unidos inteiro. Mas, quando eu tava lá, quando a gente chegou, não tava nevando. Começou a nevar, nevou muito pouco comparado ao que sempre neva. A gente viu neve, a gente fez guerra de bola de neve e tudo isso. E eles chegaram em casa. A gente fez tudo isso, mas não foi uma coisa muito... não deu pra fazer boneco de neve e tal. Mas a neve é, assim, muito boa. A gente deitava no chão, comia neve. A neve branquinha, sabe? Não a suja. A gente tava assim, de barriga pra baixo e ia só assim, comendo. Todo mundo. A gente fez guerra de neve. O floco de neve, pra quem nunca viu, é exatamente igual àqueles desenhos. Sabe? Aquele tipo um asterisco grande, assim. Caiu na minha mão. E eu tava usando luva. É bem pequenininho, mas é a coisa mais perfeita do mundo. É muito perfeito. E foi muito divertido. Tava um frio do caramba. Tava muito frio. Tava tipo menos 5 graus daqui. Não era de... como é que é? Não era graus Celsius, né? Tava muito frio. Mas foi muito bom. Vou baixar o volume de voz quando chegar. Vou encerrar o vídeo. Então, foi isso. Foi uma experiência muito boa ver neve. Eu espero que, se você não tiver visto neve ainda, vá ver, porque é muito bom. Experimenta comer, porque tem gostinho de gelinho, assim, muito bom. E faz anjinho na neve, fiz anjinho na neve. Não deu muito certo, mas foi muito divertido. É isso, galera. Vou tentar filmar o vídeo do Natal o mais rápido possível. Um recado que eu quero dar é sobre o blog do João Vitor. Esse é o nome dele. Não, pera. Menina, esqueci o nome dele de novo. Eu tô com o João Vitor na minha cabeça, mas o nome dele não é João Vitor. É João Henrique. Desculpa. É João Paulo Henrique, eu acho. Me desculpa, errei seu nome. É que eu tô com o João Vitor na cabeça porque tem outro menino chamado João Vitor que fala comigo. Mas eu anotei o endereço do blog dele. E o blog dele é um blog de intercâmbio que ele fez. Eu entrei lá, achei muito legal, super bem explicadinho. Então acompanhe o blog dele. O endereço é intercambio.jp.blogspot.com. É isso. Até o próximo vídeo. E me desculpa, João, errei seu nome. Mas eu adoro você. Você sempre fala comigo no Facebook e tal. É isso. Até o próximo. Beijo. Tchau.